discussão específica da saúde se cola nessa discussão da crise social, porque nós vamos ter muitas vozes dizendo que essas coisas são concorrentes. Foi um desastre acabar com o programa Mais Médico, um desastre. E temos que tomar cuidado para não achar que tudo caminha para ser transformado em agência. Dessa agência, não precisa mais Ministério da Saúde, eles vão fazer tudo. Então, a queda na qualidade de atendimento da atenção primária em São Paulo é indescritível. O Pazuello nem sabia do que estava fazendo. Eu estou igual cego em tiroteio aqui. Mas é preciso compreender como é a relação, ou como deveria ser a relação do SUS, da saúde pública, com esses, sei lá, 50 milhões de brasileiros que têm plano de saúde. É mentira que a gestão pública não funciona. Não funciona com o Centrão. Não propostas que a gente precisa dizer que tem rumo, que tem cabimento. Lembrando que tem a questão das emendas parlamentares. Tem que falar com o Lula. Eu quero discutir essas coisas. Vocês todos têm participado de muitos debates, não só na pandemia, mas também no campo das políticas de saúde, formulado, participado, realizado, tem experiências teóricas, acadêmicas, de governos municipais ou nacional, como no caso de alguns de vocês, e temos visto uma disputa grande sobre os destinos do SUS, que tem se apresentado desde banqueiros, empresários, a rede privada de hospitais, todo mundo disputando os rumos da política de saúde no Brasil. Os conselhos de saúde, os secretários, enfim, todo mundo está disputando, cada um ou cada grupo segundo os seus interesses, como é natural. Nós tivemos um documento grande dessa chamada Agenda Mais SUS, que vocês viram recentemente agora. Então, a ideia é nós temos uma conversa sobre isso, os desafios para a campanha, quais são os temas que vocês acham importantes e relevantes como mensagens a ser transmitidas à população com relação ao setor de saúde, que é o SUS, obviamente, e também, obviamente, como governo posteriormente. Ou seja, quanto a financiamento, se nós vemos hoje estimativa, não precisa de 5%, de 6%, de 8%, ali já fala em 9%, chegar a isso em 10 anos, em 5 anos, ou outro, enfim, tem todo um debate sobre isso, a questão dos recursos humanos, a questão da descentralização dentro dos estados ou a nível de agrupamentos e territórios no país. Então, o debate tem sido fértil. Então, essa é a conversa de hoje. Fechemos os microfones e a Cidinha com a palavra. Então, boa tarde a todos, né? Apesar da gente já ter conversado um pouquinho, eu acho que a primeira coisa é que tem uma diferença entre os temas da campanha, o programa de governo e o que esse governo vai encontrar no dia 1º de janeiro lá no Ministério, né? Vai ter que remontar o Ministério da Saúde, né, gente? Porque eu acho que o que foi destruído de 2016 para cá, e particularmente de 2020 para cá, é uma coisa inacreditável. Como eu trabalho no Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo, a gente tem quer dizer, deveria ter uma articulação com o Ministério da Saúde. E não tem mais diálogo, não tem mais com quem conversar, né? Eu acho que a entrada do Pazuello, né, foi um marco nesse processo de destruição do Ministério da Saúde. Então, acho que ele fosse bom, né? Nós aqui, vários de nós que estamos aqui, trabalhamos no Ministério da Saúde e sabemos as dificuldades imensas do Ministério para cumprir o papel de formular, de induzir, de apoiar, de monitorar e de cofinanciar. Agora, o pouco, né, o que a gente conseguiu avançar até 2014, 2015, do que eu estou acompanhando hoje, houve um desmonte brutal. A outra coisa é o financiamento, né? Os municípios estão no limite de gastos, não tem mais como ampliar, né? No caso de São Paulo, a média é 27% de gasto, e tem 30% dos municípios de São Paulo que gasta mais de 30% em saúde. Isso é inviável, né? Então, vai ter que pensar em revogar a emenda constitucional
29, eu acho, 29 não, 95, eu acho que, de repente, não sei, talvez tenha que decretar alguma coisa de calamidade, porque não vai dar para enfrentar o que foi desmontado numa situação de normalidade, né? Tem um problema seríssimo do financiamento, não é só discutir a questão de quantidade de recursos, todo mundo sabe disso, de onde vão vir esses recursos. Nós aqui sabemos, né, uns mais, outros menos, o que é a atenção da área da saúde com a área econômica. Eu estou falando dos governos petistas, Lula, da Dilma, a desgraça que foi o Gastão Tarrino, porque ele foi um dos protagonistas dessa disputa. E não vai ser diferente agora, né, gente? A questão dos modelos assistencial, modelo de saúde, né? Essa também é uma discussão que a gente vai ter que aprofundar. E acho que um grande desafio que esse governo vai ter, e o papel do Ministério é bem importante, é a questão da regionalização. Não dá mais para a gente continuar fazendo portaria, decreto sobre a regionalização e ela continuar praticamente na estaca zero, né? Você pega São Paulo, 400 municípios com menos de 20 mil habitantes. Esses municípios não têm serviço de média e alta complexidade para dar conta da integralidade. Daí você não tem uma política de regionalização decente. Não tem planejamento regional hoje, nem em São Paulo, nem em lugar nenhum. E mesmo uma programação, que é uma coisa mais hard, né? Eu tenho essa população, nessas faixas etárias, que precisa disso, segundo os parâmetros aí já consagrados. Eu tenho uma rede assistencial que oferece isso. O que eu precisaria para ampliar essa rede assistencial para dar conta de atender as lacunas, aí, os vazios assistenciais? Por exemplo, pegar um exemplo. Oncologia. Não dá mais, gente. As pessoas estão morrendo na fila. Muita gente em São Paulo morre porque não faz diagnóstico precoce, faz diagnóstico e não consegue ser atendido numa rede de serviço de oncologia. Isso tudo, eu não tenho município em geral, né? Isso tudo depende de ampliar a oferta, mas também garantir que na região de saúde a gente tenha essa possibilidade. No caso da atenção básica, acho que o governo Bolsonaro, particularmente lá na época do Mandetta, ele fez a tal da política de financiamento do Previne, é um cavalo de pau na política que vinha sendo construído da PNAB há 20 anos, né? Uma coisa que precisava melhorar muito, por exemplo, o financiamento dos núcleos de atenção à saúde da família, que foi criado na época do Gastão, lá até a partir de uma proposta dele. Era muito aquém do que o SUS precisava, né? A incorporação de outros profissionais na atenção básica. Mas era um caminho, tinha que aperfeiçoar, melhorar, ampliar, mas era um caminho. O Previne acabou com o financiamento dessa linha de atendimento, dessa equipe multiprofissional na atenção básica. Do NASF, né? Hã? Dos NASF. Dos NASF, A organização e a prioridade da saúde da família também sofre um baque com o Previne. O financiamento de uma equipe com profissionais de carga horária parcial, ela é remunerada igual à saúde da família. Então, o papel do Ministério de formular política e induzir com o financiamento acaba sendo um fator que prejudica a própria expansão da saúde da família. Foi um desastre acabar com o programa Mais Médico, um desastre, né? Porque hoje a gente tem centenas de unidades básicas de saúde na periferia das grandes cidades, em cidades pequenas, que os médicos brasileiros não querem ir atender. E a partir do momento que os cubanos voltam para Cuba, não se consegue preencher essas vagas. A Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária, que é uma agência, se vocês forem ler toda a legislação que regulamenta essa agência, não precisa mais Ministério da Saúde. Eles vão fazer tudo. Eles vão fazer incorporação tecnológica, capacitação,
contratação emergencial, concurso, tudo. E quem vai controlar essa agência? Porque, mal ou bem, a gente ainda espera que as outras políticas, né? Você tem uma discussão em tripartite, tem uma discussão do Conselho Nacional de Saúde. Essa agência não tem. O conselho que vai coordenar essa agência é basicamente com gente do próprio Ministério, né? Não dá também para começar um novo ciclo de gestão do SUS se a gente não enfrentar os gravíssimos problemas na gestão do trabalho no SUS. Eu não sei, né, tem uma corrente no PT aí, nas forças de esquerda, que defende a carreira única do SUS. Eu acho que carreira única do SUS, dentro do Pacto Federativo, é uma coisa muito complicada, porque hoje você tem os municípios contratando das formas mais complicadas possíveis, inclusive a grande maioria sendo contratadas por OS. Mas não dá também para contratar pelo Estado, no caso aí pelas prefeituras, de uma maneira geral, porque é uma máquina enterrada, atrasada, e sem contar os empecilhos. Ninguém pode ganhar mais que o prefeito. Se eu tenho 70% de município pequeno, tem um monte de lugar que o prefeito ganha 6, 7 mil reais. E nenhum médico vai trabalhar, por exemplo, na atenção básica, 40 horas, por menos de 12 mil reais. Não vai. Hoje tem gente pagando 20, 25, sem contar os outros profissionais. Hoje nós estamos com uma aberração, agente comunitário de saúde ganhando mais do que enfermeira, porque o agente tem um piso que o Ministério paga, e o caso dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que aprofundar a discussão. Povo, boa tarde, alegria aqui do sertão ouvi-los. Reinaldo Guimarães do Rio. Eu estou agoniado, porque eu tive uma intuição, e essa intuição foi transformando em sistema, como todo paranoico, né? Então a intuição ela vai virando um sistema estruturado, que a gente precisa mudar o paradigma de defesa das políticas públicas no Brasil, em geral, inclusive do SUS. Particularmente do SUS, que é uma das principais políticas, não é a única, mas é uma das grandes políticas públicas. E essa intuição vem do bolsonarismo. O bolsonarismo que vem, o crescimento do bolsonarismo, a legitimidade, não entre a elite, os 5% do capital brasileiro, da classe média alta, mas a penetração, inclusive, em setores populares, não só evangélicos, mas também. Eu acho que a gente, no Brasil, nós naturalizamos o conservadorismo, nós naturalizamos a desigualdade, né? Ou seja, são 100 anos de favela, a favela de São Paulo comemora 100 anos, é uma vergonha, né? Parece que o narcotráfico e a milícia implantadas em territórios vão ser eternas. O narcotráfico é mais ou menos eterno, mas devia ser uma atividade clandestina. Mas como controlando 1/3 do território brasileiro, urbano, é dado como natural. Que a gestão pública, essa canalice do Centrão, sabe, é natural. Seja o Lula o presidente, seja o Bolsonaro. Então, nós fomos naturalizados. O SUS ser implantado com a lentidão que sabe, a degradação das escolas públicas, dos postinhos de saúde, da ambiência que é oferecido para 70%, 80% do Brasil, é natural. Gestão clientelista. É normal o Centrão fazer a gestão principal do orçamento brasileiro. A gente não propõe que a emenda parlamentar só possa existir se tiver aprovado no Plano Regional de Saúde esse dia. Tem que haver emenda, não tem jeito de não ter isso no Congresso. Eu passei lá 2 anos, eu sei como é a pressão. Mas põe um item, uma norma que seja um projeto, não pode ser trator, não pode ser isso, não pode ser só ambulância, tem que ser, se for ambulância, aprovado no SAMU regional, aprovado. O que custa isso? Continuam as emendas. Eu estou propondo isso desde 2015, Gastão me chama alocação. O que eu estou dizendo é o seguinte, não dá para a gente lutar mais por mais recurso para o SUS, seja lá por que for, sem dizer para quê, como, onde vai ser. Nós temos que juntar isso, né? Eu estou propondo essa radicalização, que não é radical, né? Sou pró-Alckmin, pró-Lula, frente Alckmin, frente Lula. Eu estou propondo
que a gente dispute o orçamento público, além de propor reforma tributária, mas que disputa o atual orçamento público, o futuro, modificar o orçamento de 2023, etc., né? Que a gente dispute com propostas concretas. Queremos 30 bilhões para isso. Eu estou propondo 100 bilhões em 4 anos a mais para o SUS, mas tem que dizer onde. E é mentira que não tem. É mentira que provoca o desajuste fiscal. Não, nós queremos para o SUS, esse orçamento público, por exemplo, para dobrar a cobertura de atenção primária, de equipe de saúde da família e de NASF. NASF, Bira, você tem razão, o Brasil está cheio de velho, é a saída para os velhos. 70, a gente já tem 10 anos de NASF, temos pesquisa, evidência, o povo gosta de evidência, política baseada, nós já temos evidência de como ter psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, sem burocracia, no território, na comunidade, é efetivo. Eu estou fazendo uma pesquisa junto com a Fiocruz, nós estamos fazendo, nossa equipe aqui com a Fiocruz, com o Instituto de São Paulo, sobre atenção primária durante a pandemia, 2021. No Rio, na cidade do Rio, nas quebradas do Rio, nas quebradas de São Paulo, nas quebradas de Campinas. A pior cidade é São Paulo. A degradação, a queda da qualidade de atendimento da atenção primária em São Paulo é indescritível. Essa favela aí perto do Ipiranga, a maior favela de São Paulo, como é que chama? Acho que é Heliópolis, né? Heliópolis. Tem grandes unidades básicas lá, tem uma grande tradicional, tem 5 equipes, cada equipe tem 40 médicos de família, cada um 8 horas por semana, 8 horas, tudo com contrato. Não, contrato não, sem nada, nem PJ, sem nada. Tem 4, 5 médicos e estão fazendo isso com as enfermeiras. Uma degradação, estou dando um exemplo da degradação, né? Que essas OS de São Paulo... O Rio OS não aconteceu a mesma coisa. Pelo contrário, né? O Rio enfrentou a pandemia, Campinas enfrentou com dificuldades, não sei o quê, o Rio de Janeiro, com muito mais responsabilidade sanitária de cumprir o seu papel, não fazer a vigilância epidemiológica integrada, né? Fazer o controle... É isso que o Gonçalo tem falado tanto, e que está na orientação da saúde pública, e a vigilância e saúde brasileira não assume, tá? Que não é possível, nunca é possível, né? Então eu proponho, por exemplo, não é promessa, é compromisso, que os governadores, que o Lula, que o presidente assuma em 4 anos o compromisso de estender de 44%, 45%, que eu acho que é a cobertura real de atenção primária no Brasil, para 80%, 90%. Aí os sanitaristas falam, ai, Gastão, isso parece o Banco Mundial, tem que falar universalização. Eu falei, tá bom, fala universalização. Mas ninguém entende o que é universalização. É Igreja Universal? Disse que eu vou dobrar. O Lula fala, cada família no Brasil vai ter sua equipe, 80%, 90% das famílias, em 4 anos. Sabe quanto custa isso? Discutindo aí com os economistas nossos, Cidinha, né? Custa 30 bilhões em 4 anos. O que é isso? É trocado. É trocado. Eu estou propondo mais saúde. Mais saúde é o dobro de atenção primária. Não é mais médico. Usando a estratégia do mais médico. O Ministério botar dinheiro, fazer junto com os municípios, botar dinheiro no salário, criar política de pessoal, participar do recrutamento, enfrentar a questão médica. Mas não só médica. É geral. Custa 30 bilhões em 4 anos. E aí entra no que a Cidinha falou, a regionalização. A região de saúde vai deixar de ser folclórica, fictícia. Se, Cidinha, a gente definir que 20%, 30% do orçamento federal, estadual e municipal para novos, como é que chama isso? Financiamento, para investimento, é o nome, seja decidido na região. Em Portugal é assim, na Espanha é assim, em muitos lugares é assim. A região de saúde tem que unificar a regulação, não pode ter uma regulação estadual, municipal, universitária, dos hospitais universitários, tem que ter tudo, uma só. E mudar na região, sabe, a regulação das santas casas, fazer cogestão, incorporar os filantrópicos, como Portugal faz, né? Enfim, então tem que ter uma mudança, um investimento. Eu proponho que propusesse mais 30 bilhões de reais em 4 anos para atenção básica, 30 bilhões para esses vazios assistenciais, para as filas, por região, por prioridade, por risco,
feito com essa forma. Terceiro ponto que eu queria dizer dessas propostas concretas. A Cidinha falou. E isso tem a ver com outro mito, é que a gestão pública não funciona. Então tem que buscar exemplo no mercado. Eu briguei com o Banco Mundial há 20 anos, porque o Banco Mundial fala que o SUS é ineficiente, não tem ineficiência, principalmente pelos hospitais pequenos do Maranhão, do Rio Grande do Sul. A gente tem 5.000 hospitais com menos de 50 leitos, que tem que fechar tudo. No relatório desse ano, eles propõem não fechar. No CONAS, há 3 anos atrás, eu briguei na mesma mesa com eles, dizer que não tem que fechar, tem que reorganizar, fazer unidade mista, botar 2 equipes de saúde da família, porque não é mercado. Eu não aconselho nenhum empreendedor privado de montar um hospital de 50 leitos. É óbvio que não tem rentabilidade, mas no SUS não é só rentabilidade, é direito, é acesso, é compartilhar. E a terceira proposta, falei a primeira da atenção primária, a segunda dessa região, de enfrentar os estrangulamentos, as filas, e dizer que tem jeito de acabar com isso. Terceiro, é política de pessoal. Cidinha, eu não acho que tem que ter uma política de pessoal unificada, não tem jeito, mas tem que ter um contratador único. Eu proponho que a tripartite seja esse contratador único, seja o patrão. Pode ser outra coisa, mas eu não vejo outra saída. Fechar as OS em 4, 5, 6 anos. Diminuir a terceirização em 90%. O dinheiro das prefeituras, da Secretaria Estadual, da OS, passar para o fundo da tripartite para fazer esses concursos, para as pessoas poderem ter carreira ao longo da vida, começar num lugar, passar para o outro, transferir, enfim. Quarto ponto é a gestão, eu já falei. Tem que acabar com o mito que gestão pública não funciona, é mentira. É mentira. Mentira. Por que alguns empresários beneméritos, a OS do Einstein, a OS do Círio, são excelentes? Só que são exceção. A degradação de São Paulo é pelo descontrole das OS da cidade de São Paulo, essa pesquisa que eu estou fazendo. É uma vergonha. É uma vergonha. O governador do Rio foi cassado por corrupção com OS. Em 2022, no estado de São Paulo, 11 prefeitos foram cassados por corrupção com OS. Então, a gestão não pode ser assim. Eu proponho, não custa nada. Os 90% de cargos de gestão no SUS, do programa de câncer federal, estadual, municipal, de AIDS, de unidade básica, de saúde mental, sejam de gente da carreira, que estejam 3 anos trabalhando com... Quanto custa isso? Politicamente custa muito. Resolve? Não. Mas faz parte de um processo de valorizar a gestão pública pelo pessoal, mas também por uma série de outros procedimentos de regionalização, né? E, por último, não dá para não considerar a vigilância à saúde. A saúde pública no SUS, estrito senso, sabe? Precisamos de muito investimento, precisamos de mais gente, precisamos de rever os procedimentos e precisamos de fazer um revogaço, isso que a Cidinha falou. Eu não falei até agora, eu queria concordar com ela. Entrando, a quantidade de portaria de desmonte que o governo Bolsonaro e bolsonaristas fizeram, não só no Ministério, em secretarias estaduais e municipais, né, 40% dos prefeitos e secretários são bolsonaristas, são bolsoninhos, e fizeram e usaram o exemplo do Ministério para fazer o desmonte em locais regionais. Então tem que fazer um revogaço no primeiro mês dessas portarias, dessa coisa, para reconstruir uma possibilidade de funcionamento da instituição pública SUS. Eu estou me centrando no SUS. Eu comecei no geral, eu acho que esse movimento precisa ser feito na educação pública. Nós temos que vender, gente, eu vou parar de falar, viu, Bira? Não. E aí eu acho que é um movimento sanitário, que são movimentos sociais, que são os intelectuais. Sair desse discurso que não tem jeito. Eu vejo alguém falar que não tem jeito de não morrer. Isso eu concordo. Não vamos morrer o mais tarde possível, com a melhor qualidade de vida. Mas, sim, não tem jeito de ter escola integral no Brasil para a maior parte da população brasileira. Não tem jeito de ter carreira para o ensino fundamental e médio público, estadual e municipal, com apoio federal. Eu proponho centralizar algumas coisas, essa dinâmica da descentralização. Centralizar o quê? A normatização. A definição da política de atenção básica, definição da política de pessoal e manter descentralizada a gestão.
que isso é muito importante. Quer dizer, há uma circunstância muito concreta sobre o que é que a gente vai enfrentar em 2023. Não é? Quer dizer, eu estou convencido de que essa destruição, né, e é uma destruição que não é só do SUS, não é só da saúde, é uma destruição do país, ela é política, ela é institucional, ela é ambiental, ela é social, não é? Ela é tudo isso, não é? E é preciso, portanto, a gente ser muito preciso nas circunstâncias que um eventual governo Lula vai encontrar para que a gente possa, digamos, mexer, porque não vai se mexer em tudo ao mesmo tempo, não é? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: o governo de Lula, que eu imagino que espero ansiosamente e estou trabalhando para que ele seja, para que ele ocorra, ele não vai ser um governo do PT, não é? Ele vai ser um governo de uma frente, né? E é preciso ver, não é, que essa frente ela terá que ser manejada depois da eleição, né? Então, eu acho que será absolutamente fundamental para fazer qualquer coisa em termos de mudança, não é? De saber qual é o Congresso que a gente vai ter. Se a gente tiver um Congresso igual ao que temos hoje, a capacidade de mudar vai ser extremamente pequena. Muito embora eu acredito que, pela própria natureza daquilo que se chama centrão, o centrão não é uma coisa só. O centrão é uma coisa com um tipo de governo, outra coisa com outro tipo de governo. Então, mas mesmo pensando desse ponto de vista, eu acho que a composição do Congresso, não é, digamos, a relativa participação dos partidos no Congresso é fundamental para a gente balizar o que é que a gente pode fazer. Eu não vejo nenhuma possibilidade de não haver imediatamente uma revogação da emenda constitucional 95 e também da outra emenda que complementa ela, que é a 190, se não me engano, né? Quer dizer, a primeira é o teto de gastos e a segunda é a que proíbe o governo gastar mais do que arrecada, para simplificar a sua missão, né? De modo que eu acho que essas duas questões, essas duas emendas constitucionais, elas terão que ser enfrentadas do modo que for possível. Mas acho que sem isso nós não podemos pensar em absolutamente nada. Quer dizer, pensar que a gente vai poder, enfim, exercitar 1/10 dessas questões que Gastão levanta, e levanta corretamente, se a gente não tiver um outro regime fiscal, não será necessário, não será possível se fazer qualquer coisa. Bom, eu acho que será necessário também, não é, ter um programa emergencial. Quer dizer, não só, por um lado, revogando essas coisas, mas, por outro, estabelecendo a possibilidade, não é, de um programa emergencial que faça com que que o governo possa ter recursos, tá certo, para investimento, para, enfim, botar essa máquina pública para funcionar, porque hoje ela não está funcionando. Essa é outra questão, não é? Muitas das coisas que Gastão, por exemplo, levantou, eles são antigas, vão muito além para trás no tempo, inclusive dos governos do PT, dos governos tucanos, etc. Quer dizer, o SUS sempre foi, digamos, subfinanciado, para usar um indicador síntese de todos os problemas do SUS, não é? O que aconteceu é que, a partir da Ponte para o Futuro do Temer e a partir principalmente do Bolsonaro, ele deixou de ser subfinanciado para ser desfinanciado. Quer dizer, houve, nesses 5 ou 6 anos, não é, um agravamento desse subfinanciamento no sentido de fazer com que a contribuição per capita ela venha caindo sistematicamente com relação ao SUS, aí eu estou podendo colocar, não é? Então, eu penso, tá certo, que será necessário que nós ataquemos este
desse financiamento, né? Mesmo que durante algum tempo se continue a ter algum grau de subfinanciamento, né? Acho que estou sendo um pouco realista demais, mas estou absolutamente convencido disso, não é? Se não for desse jeito, o que vai acontecer é que o Lula senta na cadeira e imediatamente vai começar a tomar bordoada tanto pelos novos amigos, entre aspas, do SUS, como Armínio Fraga e outros, quanto pela esquerda maximalista. Uma outra questão que a gente tem que compreender, não é que nós temos hoje uma relação público-privada no sistema de saúde que não tem sido discutida. Não é? É claro que o centro é o SUS, é claro que o grande esforço é a saúde pública, não é localizada no SUS, mas é preciso compreender como é a relação, ou como deveria ser a relação do SUS, da saúde pública, com esses, sei lá, 50 milhões de brasileiros que têm plano de saúde. O que eu tenho absoluta certeza é que não pode continuar como está, que significa que cada vez mais se amplia o espaço dos planos de saúde de modo absolutamente desregulamentado e, por outro lado, o SUS passe de subfinanciado para desfinanciado. Eu acho que o enfrentamento desse debate, dessa questão, também é algo que deve ser iniciado imediatamente. Nós temos que, efetivamente, ter uma política de ciência, tecnologia e inovação em saúde, centrada no Ministério da Saúde, de um outro nível. Não é? Acho que, em primeiro lugar, nós temos que lutar para recompor, não é, os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, impedindo qualquer tipo de bloqueio, não é, financeiro, de tipo contingenciamento, etc. Em segundo lugar, fazer com que a política dos fundos setoriais, que foi uma política estabelecida no finalzinho do governo Fernando Henrique, volte a ser, não é, uma política onde a totalidade dos recursos que vêm dos diversos setores produtivos, eles possam, digamos, atender a uma política geral de ciência, tecnologia e inovação. Em linhas gerais, era isso que eu queria falar. Acho que, além desse aspecto mais particular, não é, das políticas de ciência, tecnologia e inovação, o que eu queria mesmo frisar e colocar é esse debate sobre as circunstâncias do que será esse novo governo do presidente Lula. Acho que isso é que é o mais importante que eu tenho a falar. Era isso aí, Bira. Concordar genericamente com o que foi colocado até aqui. Achei muito impactante o Gastão falar da questão da naturalização. Eu concordo, nós temos que desnaturalizar essas coisas todas, né? Então, as coisas são mais complexas do que nós estamos enxergando. Então, quando a gente olha para a estratégia de saúde da família, grosso da estratégia da saúde da família acontece neste país através de uma terceira via. Eu acho horrível a forma como nós estamos fazendo com as organizações sociais. Está errado a forma como nós estamos fazendo com as organizações sociais. Tem cabimento o grosso das pessoas que trabalham nas organizações sociais do Estado de São Paulo serem contratadas por PJ? Não tem. Agora, o Estado aceita pagar os direitos trabalhistas? Quem manda as OS caminharem nessa posição é uma política pública que diz que não vai pagar direito trabalhista. Gestão é a capacidade de atingir objetivos através da mobilização de recursos. Para mobilizar recursos, o Estado licita e concursa. Licitar demora 90 dias, concursar demora 1 ano. É isso. E entre nós, conversar um pouco mais e ir nestas questões para saber o que nós vamos fazer. Por exemplo, a Dilma criou a EBSER. A EBSER deve continuar existindo? O que significa a EBSER? É uma empresa pública que administra 44 hospitais universitários de
universidades federais, que perderam o direito de administrar seus hospitais universitários. Por quê? Porque as fundações de apoio, o Ministério Público Federal do Trabalho exigiu que as fundações de apoio dos hospitais universitários fossem fechadas. Como é que está funcionando o INCA hoje? Próximo da falência. Por quê? Porque o Ministério Público Federal do Trabalho exigiu que a Fundação Ari Flauzino fosse fechada. O Reinaldo coloca, olha, nós temos que articular uma política de incorporação tecnológica com uma política de propriedade intelectual, com uma política de metrologia, com uma política de controle de preços. Nenhum de nós consegue fazer uma articulação dessas 4 coisas. Essa questão da propriedade, da incorporação de tecnologia é crítica. O grosso, nós gastamos 10 bilhões de reais por ano com judicialização. E por que tem judicialização? Porque a Conitec não responde às necessidades. Nós temos que decidir como é que vai funcionar a Conitec. E temos que tomar cuidado para não achar que tudo caminha para ser transformado em agência. Porque por que eu transformaria em agência? Para defender dos maus governos. Ora, não é desse jeito que se defende de mau governo. De mau governo, a gente defende desnaturalizando o mau governo. Então, eu acho que aí tem... Eu acho que nós precisamos conversar um pouco mais. Hoje, por exemplo, nós estamos lá discutindo, alegres e faceiros, a carreira de enfermagem. Vai custar 18 bilhões para o país. Neste momento, tem um projeto de lei para discutir o piso do farmacêutico, R$ 6.300 de piso para o farmacêutico. Será que é esse o caminho? Mas não é fácil. Não é esse o caminho, mas também não é fácil. Eu acho que, não tenho dúvida, nós temos que discutir a desnaturalização dessas questões, mas nós temos que entender a complexidade dessas coisas para conseguir criar propostas. Porque se a gente achar que é fácil criar uma proposta, não iremos fazer uma proposta. Nós vamos caminhar nesse caminho do uso indiscriminado de organizações sociais e sem nenhum tipo de verificação se as entregas estão ocorrendo ou não. Essas organizações sociais a maior organização social do Brasil hoje chama-se SPDM, que é a organização social que administra o Hospital São Paulo. Que provavelmente seja essa que administra alguma coisa lá no Heliópolis, porque aquela região é a região da SPDM. Então, eu acho que a gente tem que um pouco se articular um pouco mais, porque senão nós não vamos conseguir fazer coisas propositivas. Eu não tenho dúvida de que o Ministério da Saúde vai ter que ser revisitado, de que as cagadas que o Mandetta fez talvez sejam piores do que as que o Pazuello fez, porque as do Mandetta foram feitas intencionalmente, e o Pazuello nem sabia do que estava fazendo. Então, é mais fácil desfazer o que o Pazuello, o que esse bundão desse ministro que está lá agora fizeram, o Queiroga, que desfazer o que o Pazuello fez. Desfazer o que o Enzo fez lá no Ministério, criando a DAPS. Isto sim, ali tem coisa perigosa montada. Mas nós temos que entender melhor do que nós estamos falando, porque eu acho que nós não estamos entendendo. Eu vou ficar por aqui, Bira, para poder discutir, porque eu quero discutir essas coisas. Primeiro, assim, bom, acho que o Gastão nos deu um toque sensorial, vou chamar assim, ao tratar dessa naturalização, uma naturalização que vai muito além dessa questão institucional, né? Então, esse nosso cenário é o cenário de pandemia que continua com números horrorosos, e essa naturalização inclui a gente não ligar mais para ter 200 mortes por dia, e esse tanto de gente internada e sofrendo, e Covid longa, e tudo aquilo que a gente repete toda hora, mas
tanto faz, assim, isso tá bom, tá melhor do que estava, né? Tá praticamente bom. O cenário, como já foi dito, é de destruição do Ministério, mas é de destruição da máquina pública, é de destruição de políticas públicas. Isso, assim, acho que a gente nunca viu nada desse tamanho em termos de destruição de políticas públicas. E como, acho que bem trouxe o Gastão com cores vivas aqui, de uma crise social que não sei se nós já vimos antes, assim, uma coisa tão perto de nós. Você falou de São Paulo. Estou em São Paulo esses dias, viu, Gastão? Férias de São Paulo. Eu fico aqui num lugar meio perto do centro, circulo por aqui, pelo Minhocão, coisas. Aliás, a minha infância foi ali pertinho do que se chama Cracolândia, né? Lugar que eu não posso andar mais, onde eu passei a minha infância. Então, certamente essas coisas vão estar muito adiante em termos de discussão pública do que a discussão específica da saúde. E acho que a gente tem que pensar de que forma a discussão específica da saúde se cola nessa discussão da crise social e das políticas sociais. Quer dizer, como é que essas urgências se juntam e não se opõem? Porque nós vamos ter muitas vozes dizendo que essas coisas são concorrentes, que ou a gente trabalha para cuidar da fome ou a gente trabalha para cuidar da saúde. Acho que a gente vai precisar ter uma discussão com o governo que não... Claro, vamos ter que chegar na discussão da fonte, na discussão da alocação. Agora, a pergunta anterior é: existe uma decisão política? É possível construir uma decisão política de que vai ter mais recursos para o SUS? Porque isso precede. Nós não tivemos um momento, eu acho que não tivemos, nem mesmo no primeiro governo Lula, de pensar que Ministério da Saúde a gente quer. A gente foi reformando, né? Tem uma questão que eu acho que só o Reinaldo que trouxe aqui, e que acho que não pode ficar num terceiro plano, num segundo pode, porque que diz respeito a essa relação público-privado. Agora, eu queria trazer isso de um outro jeito também. Primeiro, acho que está colocada a discussão com frequência sobre a proporção do financiamento da saúde que é pública ou que é privada. Geralmente, a gente olha para isso de um jeito que eu acho meio mecanicista. Olhando assim, olha, tem os privilegiados do setor privado, que tem ali um per capita 4 vezes, ou um pouco mais, eu não estou com a conta, mas digamos, 4, que é o quádruplo ou quíntuplo do que o usuário do SUS tem. E pronto. Então, ali é o privilégio. Nós nunca tivemos uma política para isso. E pensar que o recurso do setor privado é maior do que do setor público, não diz respeito apenas à questão do privilégio ou do acesso, mas a maneira como a sociedade olha para a saúde. O olhar da sociedade para a saúde hoje, ele é o olhar do privado, ele é o olhar do mercado. Essa dificuldade que a gente tem, inclusive, da marca do SUS, a sociedade olha para o SUS como olha para o mercado. A gente não conseguiu gerar um movimento que deveria ser exatamente o inverso, quer dizer, olhar para o privado como um recurso público ou recurso de relevância pública, recurso social. Quer dizer, tudo que se gasta em saúde, evidentemente, são recursos da sociedade, são recursos sociais, mas que são geridos na lógica de mercado, que gera desejos e modelos na lógica de mercado. A inversão dessa conta tem um significado que, para mim, transcende as questões concretas, que é também de como a sociedade olha para a saúde. Significa inverter este olhar. Não acho que isso é difícil, não é que isso é fácil. Isso é uma guerra cultural. Isso passa pela maneira como os profissionais são contratados.
O mercado privado não é um mercado saudável, não é um mercado fácil. Quando a gente olha para o mercado de plano de saúde, a gente certamente tem profissionais dentro deste mercado privado que têm remuneração muito pior do que profissionais do SUS e têm condições de trabalho piores do que as condições de trabalho dentro do próprio SUS. Eu acho que a gente tem que olhar para pensar isso, conceber isso de um outro jeito também. Enxergar os diferentes compartimentos. Sei lá, eu vejo, tem um colega de classe meu que cobra aí R$ 1.200 a consulta. E certamente outros que recebem lá não sei, R$ 200, R$ 300 da consulta do convênio. E outros que estão no SUS. Não acho que na nossa escola tem gente no doutor consulta, mas pode ser, né, Maria? Deve ter também. Tem sim. Tem sim. Então, também é uma coisa extremamente heterogênea, a gente tem que conversar com essa turma. Quando a gente olha como mercado, e acho que a gente também não pode ignorar essas 50 milhões de pessoas, que não são apenas os privilegiados, que gozam das benesses do setor privado e gozam de formas diferentes, assim, eu acho que tem que pensar no como essas relações também são bastante desiguais. O setor saúde tem uma peculiaridade, em nenhum outro ramo de atividade a pessoa é obrigada a comprar um serviço sem saber quanto vai pagar e sem poder comparar preço. O serviço de saúde, este é o hábito. A pessoa vai lá, se interna, mesmo que seja por um procedimento eletivo. Tem exceções, claro, mas via de regra, assim, é de uma opacidade quase completa. Acho que a gente também tem que ter uma política para isso, que no fundo é uma política de regulação, mas é mais que isso, é uma política de transformação cultural. E isso tem impacto na maneira como a sociedade se relaciona com a saúde, com os serviços de saúde e com o próprio... Eu tenho me incomodado há muito tempo, eu nunca fiz nada em relação a isso, porque eu não estava nesta área, com a discussão de regionalização também. Desde lá de trás, e aí estou olhando aqui para a Cidinha, principalmente, Gastão também, a gente já tinha um diagnóstico do que significou a implantação do SUS em relação aos estados, às secretarias estaduais de saúde. Não apenas esvaziadas, mas intencionalmente esvaziadas e que foram se retirando da gestão da saúde, nos retiraram apenas da prestação de serviços, porque a Constituição diz que a execução é do município. Acho que nós passamos a discutir a regionalização conformados com isso. Acho que a política de regionalização tem que ser a política de fortalecimento dos estados, fortalecimento da gestão estadual. Fico lembrando do que a gente vivia em São Paulo poucos anos antes da própria Constituição Federal, num esboço de regionalização, que já tinha componentes importantes que nós não soubemos resgatar. Em delimitação de território, formação de colegiados de gestão como instâncias bipartites regionais, planejamento regional. E o Estado tinha um papel importante naquele momento. Inclusive, acho que dando conta, ou tentando dar conta, de equilibrar a heterogeneidade de capacidade de gestão municipal e a heterogeneidade de serviços municipais. Então, quando veio a proposta de regionalização, que eu vou chamar de regionalização do Odorico, não sei se você é adequado a dizer isso ou não, mas tomou lá, não sei, 400... Retira o que você disse, pelo amor de Deus! Depois você me corrige, Cidinha. Eu olhei de longe. Assim. Boa, Cláudio! Boa, Cláudio! Não, eu estava longe, eu trabalhava com o Reinaldo nesta época, se não me engano. Então, a gente não mexia muito com isso ali na Esquiti, né, Reinaldo? Então, a gente olhava para aquela coisa da regionalização um pouco de longe. Mas olhava pensando, isso não vai dar certo. Quer dizer, por trás daquelas regiões de saúde,
não tinha história, não tinha um sentido em si. Agora, mais do que isso, que eu queria olhar com cuidado, é a questão da responsabilização. Quer dizer, ao falar, olha, é uma regional de saúde do Estado, eu estou dizendo, olha, é uma regional de saúde do Estado. Tem um governador ali que designa um cara que está ali, tem os mecanismos de gestão, etc. Ao improvisar mecanismos diferentes, olha, a gente junta os prefeitos de tal região, chama um representante do Estado, põe, sei lá, a sociedade civil. É um ente amorfo, que não pode ser responsabilizado por nada. Então, claro, pode ser que a gente chegue um dia nisso, né, no coletivismo. Né? Vamos chegar... Depois do socialismo real, a gente vai chegar nisso, né? Mas acho que a gente devia pensar, nesse momento, em fortalecimento da instância estadual do SUS, o que não significa enfraquecimento do município, na minha opinião. Pensar a organização da vigilância de saúde passa novamente para a gente rever, acho que nós temos que rever a função do Ministério da Saúde. Quer dizer, o Ministério da Saúde tem um papel de organização, de coordenação, de gestão, de financiamento e apoio. Tem função de execução? Bom, tem alguma. E aí nós temos que delimitar bem qual é esta função de execução. E aí, pensando em situações excepcionais, pensando em função supletiva. Acho que a gente tinha que voltar a discutir um conceito que a gente falava disso há muito tempo, da vigilância da saúde no território, e acho que quem explorou melhor isso na época, lá nos anos 80 e 90, bom, além do Gastão, que explorou isso na prática, e aí eu lembro que o Gastão, quando fez concurso para sanitarista no município de Campinas, ele recuperou uma coisa importante ali, que foi de dizer que o sanitarista tinha uma responsabilidade no território. O Gastão falava que a equipe mínima, não lembro como é que chama a equipe básica da atenção primária, na época, pré-saúde da família, mas devia ter um clínico, um pediatra, um obstetra e um sanitarista. E que esta equipe devia cuidar dos programas diversos, agora, devia se preocupar com a saúde do trabalhador, devia se preocupar com os determinantes de saúde na comunidade. E, alguns anos depois, acho que isso foi formulado de um outro jeito mais elaborado, publicado lá pelo Jair Nilson com a Carmen Teixeira, olhando para a experiência de Pau da Lima, né, lá na Bahia, mas trazendo essa ideia da responsabilização pelo território no sentido amplo. Acho que a estratégia de saúde da família, embora contemplasse isso no conceito, ficou muito distante disso. Acho importante recuperar. A gente não pode se conformar que não se faz rastreamento de caso, que não faz busca ativa dos mais diversos programas, busca ativa de quem não se vacinou, de criança, de o que for, que não está com a carteira de vacinação em dia. A gente vai se conformando que essas coisas estão perdidas, concordo com o Gastão, e até perdendo a memória de coisas que funcionavam antes do SUS, inclusive, né? Para quem lembra das unidades de saúde, acho que boa parte, as unidades organizadas do país inteiro e boa parte do que a gente conheceu no estado de São Paulo, quer dizer, toda unidade tinha lá o seu fichário de vacina, por exemplo. Que era uma coisa meio óbvia, era um fichário organizado em ordem cronológica. Então, todo dia já tinha ali o espelho da carteira de vacinação da criança que tinha que comparecer naquele dia. Se ela não comparecia naquele dia, aquele espelho da carteira já era separado e dava um prazo. Olha, não compareceu depois de uma semana, manda um aerograma. Né? Marcos, seu tempo está limitando. Eu estou concluindo com este ponto e só mais uma coisinha muito rápida. Mandou aerograma, não compareceu depois do aerograma, vai buscar em casa. Isso foi antes de tudo. E nós perdemos uma coisa tão básica, tão fundamental, que acho que pode, em tempos mais modernos, permitir olhar de um jeito mais sofisticado, olhar efetivamente para os determinantes
na comunidade, interagir com a comunidade de um outro jeito, tratar a comunicação em saúde de um outro jeito que nós pouco conseguimos. Nessa epidemia tem sido, acho que, exemplar, né? Tem sido icônica para a gente ver como nós não conseguimos levar a comunicação em saúde para o território. A gente avançou um tanto, eu acho que na compreensão do complexo industrial da saúde, acho que do que se refere a política de ciência, tecnologia e inovação, as parcerias para o desenvolvimento produtivo, mas nós não crescemos a nossa capacidade de olhar para o setor econômico da saúde, como gerador de emprego, como setor importante da economia, inclusive para entender melhor o seu funcionamento e poder pensar em políticas específicas para que essas coisas acontecessem. Reinaldo mencionou aqui, inclusive, isso, essa capacidade da empregabilidade do setor saúde. Quais são instrumentos que podem ser aplicados no setor saúde, inclusive para gerar estímulos em relação a isso, estímulos fiscais, estímulos de fomento, coisas que acho que nós não temos ousado pensar. Encerro, Bira. Obrigado.